Olá, tudo bem? Você já teve experiências fora do corpo físico? Eu já. Na verdade, todos nós temos, apenas nós nem sempre nos lembramos. Mas eu vou tratar das experiências de que nós lembramos, das experiências conscientes fora do corpo físico. Vou falar muito brevemente de 3 experiências: a catalepsia projetiva, também chamada de paralisia do sono, o sonho lúcido e a projeção consciente. Eu sofri muitos anos com a paralisia do sono, uma coisa terrível. O mais irônico ou mais trágico da situação é que mesmo quando eu já tinha um razoável conhecimento do espiritismo e consequentemente dos fenômenos de desdobramento ou de emancipação da alma, para ficarmos na linguagem utilizada por Allan Kardec, mesmo assim, mesmo com esse conhecimento, eu tinha essas experiências e não percebia do que se tratava. Só depois de muitas experiências, algumas delas terríveis, é que eu fui estudar melhor o assunto e perceber exatamente o que estava acontecendo. O que é a catalepsia projetiva ou paralisia do sono? É um estado em que nós acordamos e percebemos que não conseguimos nos mexer. A ciência ortodoxa chama isso de paralisia do sono e atribui isso, evidentemente, exclusivamente a causas físicas. O pessoal que pratica a projeção consciente ou viagem astral é que chama isso, esse fenômeno, de catalepsia projetiva. Talvez você já tenha experimentado isso. Isso quase sempre acontece ao amanhecer. Você acorda, tenta levantar ou tenta virar para o lado e percebe que não consegue se mexer, não consegue fazer nenhum movimento. Você está preso no seu corpo. É a mesma sensação de estar morto e preso ao corpo físico, não conseguir se desvencilhar do corpo físico. Estamos conscientes, plenamente conscientes, mas sem nenhum domínio sobre o corpo não nos obedece. Durante essa experiência é comum nós ouvirmos vozes de uma pessoa ou de muitas pessoas, podemos ver espíritos ou apenas sentir a presença muito nítida de alguém, mesmo sem ver. Podemos ouvir ruídos, chiados, barulhos muito fortes, mas a principal característica é essa de estar preso ao corpo, de não conseguir se mexer. É normal que o corpo fique sem movimento quando nós dormimos, é uma defesa natural. O normal é que nós retomemos o movimento instantes antes de acordar. Mas eventualmente pode ocorrer então de nós despertarmos e o corpo continuar paralisado. O que provoca esse estado? Poucas horas de sono ou sono de má qualidade, preocupação excessiva, um acontecimento muito marcante, uma série de fatores podem desencadear isso. Como isso acontece? O que nós sabemos é que muitos de nós se desdobram todas as noites. Nós deixamos o corpo físico todas as noites. Saímos com o corpo astral. O corpo astral é o que modela o nosso corpo físico. Os dois são duplicatas perfeitas, só que em matéria diferente, em densidade de matéria diferente. Mas o nosso corpo astral tem todos os órgãos e todas as funcionalidades que o nosso corpo físico tem. Quem conhece Nosso Lar, seja o livro ou o filme, notou que André Luiz, desencarnado, sentia fome, sentia frio, a sua barba crescia, ele sentia os sintomas da doença que o levou a desencarnar, enfim. Também é normal que quando nós nos desdobramos, quando nós nos afastamos do corpo físico com o corpo astral, é normal que nós assumamos um outro nível de consciência. Podemos assumir um estado de consciência mais expandido ou apresentar traços de personalidade que nós normalmente não apresentamos. Quando nós estamos afetados por um daqueles motivos que eu citei há pouco, má qualidade de sono, muita preocupação ou um evento muito marcante, muito traumático, nós ficamos oscilando entre 2 níveis de consciência. Podemos estar parcialmente desdobrados numa atividade qualquer, ou mesmo sem nenhuma atividade, e subitamente assumirmos a nossa consciência atual. Ou seja, nós despertamos muito repentinamente, sem que o nosso cérebro físico desative o estado natural de paralisia que nós experimentamos durante o sono. Então, na verdade, nós estamos conscientes, mas estamos utilizando o nosso cérebro astral. O nosso cérebro físico continua no estado de sono. Quando nós tentamos nos mexer e não conseguimos,
E quanto mais nós insistimos, quanto mais nós tentamos, pior fica, aí é complicado. É muito comum que ateus ou agnósticos, que eles orem para Deus ou para Jesus nessas horas. Rezam fervorosamente pedindo socorro. E isso demonstra que eles estão oscilando entre dois estados de consciência, pois num outro nível de consciência eles não são ateus ou agnósticos. Eu me lembro que no meio dessas experiências, algumas vezes eu me dava conta de que eu não ia conseguir me mexer sozinho. Então meu esforço já não era para tentar mexer o meu corpo. Eu tentava fazer algum barulho para acordar quem estivesse por perto, normalmente minha mulher. E eu me mexia com o corpo astral, com muito esforço, tocava nela. Tocava não, batia nela com o corpo astral para ver se ela acordava, para então me acordar. Se tivesse Maria da Penha no astral, estava ferrado. Eu me lembro que eu dava soco na parede ou no chão para fazer barulho e eu ouvia o barulho, só que o barulho era no astral. Tinha vezes que eu fazia tanto esforço que eu deslizava até o chão. Tudo para tentar chamar a atenção da minha mulher para então ela me acordar. Quando eu finalmente acordava, eu percebia que não tinha me mexido praticamente nada. Minha mulher tinha acordado com os meus gemidos. Me esforçava para gritar, para que ela ouvisse e conseguia sair então alguns gemidos. Quando finalmente me dei conta do que se tratava, eu fui então perdendo o medo, perdendo o pavor dessas experiências. Aprendi que para despertar de vez, basta mexer a ponta do dedo, seja o dedo da mão, o dedo do pé, manter a calma, sem fazer força e mexer a ponta do dedo. E logo que eu aprendi a manter a calma, eu comecei então a aproveitar essas ocasiões para sair do corpo. Em vez de assumir o controle do corpo físico, eu assumi o controle do corpo astral. E em seguida, em vez de sofrer com essas experiências, eu passei a provocar essas experiências, justamente para sair do corpo com consciência, o que chamam de projeção consciente. Então, para você que porventura sofra com essas experiências, o negócio é manter a calma. Não existe nenhuma forma infalível de evitar a paralisia do sono. Há pessoas que apelam para remédios. Particularmente, eu não acho que seja caso para medicação, mas a escolha de cada um. O que eu aconselho é aproveitar essa característica para aprender a projeção consciente. A saída do corpo físico com consciência pode ser muito útil para o nosso aprendizado espiritual. Vamos falar um pouco dos sonhos lúcidos. Os sonhos lúcidos muitas vezes são experiências reais fora do corpo físico. O sonho lúcido tanto pode ser uma coisa excepcional que acontece uma ou duas vezes na vida, como pode ser também uma situação corriqueira que acontece quase todas as noites. O sonho lúcido pode ser uma experiência interior, uma experiência formada a partir de um material subconsciente, mas quase sempre é atividade real fora do corpo físico. É o que podemos chamar de projeção semiconsciente. A pessoa sonha e a partir de um fato inusitado, de um fato extraordinário, ela se dá conta, ela toma consciência de que está sonhando. Eu tinha isso desde os 8 anos de idade. Eu costumava sonhar que estava voando. E tinha períodos em que eu sonhava com isso com tanta frequência que no meio do sonho, que na verdade não é sonho, é uma experiência real com o corpo astral, no meio do sonho eu percebia que estava sonhando e passava então a controlar a situação até certo ponto. Por que até certo ponto? Porque eu não tinha muita informação a respeito. Mesmo sabendo que era sonho, eu tinha medo de cair, já que eu estava voando. E isso limitava muito qualquer desenvolvimento da experiência. O medo impede o aproveitamento dessas experiências. Mas eu me divertia. Me pendurava nos fios de luz, fazia uma série de artes, algumas coisas inapropriadas. O sonho lúcido é uma das maneiras de estarmos conscientes no plano astral. Se você tem um sonho lúcido e não tem medo, ou pelo menos consegue dominar o medo, você consegue modificar o curso dos acontecimentos e ter uma experiência muito proveitosa. Pode visitar lugares, pessoas, algum ente querido já desencarnado. Vou contar uma experiência que eu tive. Uma noite eu estava sozinho e tentei me projetar. Não consegui. Mas a certa altura eu tive um sonho. Nesse sonho eu estava perto da casa do meu pai e fui defrontado por um ser assustador. Um ser muito agressivo que queria alguma coisa comigo. Pela aparência dele eu percebi na hora que aquilo era sonho. Não tem ninguém com aquela aparência andando pelas ruas.
Assim que eu percebi que era sonho, eu fiquei consciente. E notei então que aquele ser estava precisando de ajuda e notei que ele seria ajudado naquele momento. Eu tentei conversar com ele, mas não adiantava muito. Então eu vi na minha frente uma mulher negra, jovem, com um rosto muito bonito e um sorriso muito calmo. Essa mulher olhou para alguém que estava atrás de mim e disse: "Vamos fazer aquela oração." Imediatamente, aquele ser assustador foi se transformando, foi sofrendo uma metamorfose e era um espírito como você e eu. Muito sofrido, muito amargurado, mas um ser como nós, uma pessoa como nós. A experiência não foi muito além disso, mas eu não esqueci o rosto daquela mulher, aquele sorriso muito calmo, os traços marcantes. Um dia eu estou na Casa do Jardim, centro espírita no qual eu tenho a honra de ter alguma atividade, e na cantina da Casa do Jardim eu reconheço aquele rosto. Aquela mulher que eu conheci no astral é a minha querida irmã Déia, da Casa do Jardim. Eu tive muitas experiências desse tipo, mas qual a importância dessa experiência que eu relatei? Eu percebi que aquilo era um sonho. Nós sabemos que na verdade não se trata de sonhos, são experiências reais fora do corpo físico. Então eu percebi que eu não estava acordado, que aquilo era uma experiência fora do corpo físico. Como eu percebi? Poderíamos pensar que eu percebi porque se tratava de uma situação estranha, uma situação que não costuma acontecer no plano físico. Mas toda hora nós sonhamos com coisas estranhas, às vezes muito estranhas, e não nos damos conta de que aquilo é um sonho. Por exemplo, recentemente ainda eu sonhei que estava com um querido amigo meu e estava caminhando ao lado dele, mas eu caminhava flutuando, caminhava sobre o chão, acima do chão. Só que no sonho aquilo era normal, eu não acordei por causa daquilo. Depois que eu acordei, eu lamentei profundamente não ter me dado conta de que eu estava desdobrado. Para nós percebermos que nós estamos sonhando, nós precisamos de treino. Hoje eu deixei isso de lado por absoluta falta de tempo. Como eu normalmente durmo poucas horas, não posso me dedicar a isso. Mas durante um bom tempo eu anotava todas as minhas experiências oníricas e projetivas. Anotava todos os meus sonhos e as minhas projeções. Anotar os sonhos é muito importante. Nós percebemos padrões nos nossos sonhos, percebemos os nossos sonhos recorrentes e o porquê de termos esses sonhos. Nós percebemos os nossos sonhos premonitórios e além disso nós ficamos muito mais atentos aos sonhos, nos tornamos mais críticos. Então, quando nós temos um sonho muito estranho, nós percebemos que não estamos acordados. Nós ficamos conscientes no astral e podemos então agir no astral. Uma técnica que eu utilizei que foi muito útil, eu colocava o celular para despertar no Vibracal de 30 em 30 minutos. Deixava o celular no bolso e de 30 em 30 minutos ele vibrava no meu bolso. Cada vez que o celular vibrava, a cada meia hora, eu olhava bem o ambiente que eu estava. Eu prestava atenção ao que eu estava fazendo, ao que eu estava pensando e me perguntava se aquilo era sonho ou realidade. Dentro de 3 semanas, nós incorporamos esse hábito de nos perguntar se estamos dormindo ou acordados, se aquilo é sonho ou se aquilo é realidade. E nós incorporamos esse hábito, inclusive durante o sonho. Então, a partir daí, dentro do sonho, nós nos perguntamos se estamos acordados ou se estamos dormindo. E quando percebemos que estamos dormindo, quando percebemos que aquilo é um sonho, então nós ficamos conscientes no plano astral. Mas quando nós estamos sonhando, como é que nós vamos saber, como é que nós vamos ter certeza de que aquilo é um sonho? Quando nós estamos em dúvida, tem algumas coisas que nós podemos fazer para verificar se aquilo é sonho ou realidade. Uma delas, muito simples e para mim infalível, é puxar o dedo. Como o corpo astral é formado de matéria bem menos densa do que esse corpo físico, quando nós puxamos o dedo no astral, o dedo vem. Então percebemos claramente de que nós estamos desdobrados, nós estamos no plano astral. Outra maneira de verificarmos é ligando a luz, apertando o botão, o interruptor de luz. Se nós estivermos no astral, a luz não vai acender instantaneamente, vai levar uns 2 segundos. Outro modo de verificar é ler. Dificilmente nós conseguimos ler alguma coisa claramente, com coerência no plano astral, é praticamente impossível.
assim como também é praticamente impossível ver as horas com clareza. Então são alguns pequenos hábitos que nós adotamos, nós incorporamos ao nosso cotidiano, e é preciso que se faça isso todos os dias durante algum tempo, para que nós nos questionemos também quando estivermos dormindo. Eu falei sobre a catalepsia projetiva, também chamada de paralisia do sono, e falei sobre o sonho lúcido. Tanto a partir da catalepsia projetiva quanto a partir do sonho lúcido é possível nós ficarmos conscientes no plano astral. A projeção consciente, propriamente dita, é a saída consciente no corpo astral. Existem algumas técnicas energéticas que se faz para facilitar a separação, o desdobramento, o desprendimento parcial do corpo astral em relação ao corpo físico. Eu poderia falar sobre isso, contar algumas experiências, mas acho melhor deixar esse assunto para os especialistas. E sempre que eu trato desse tema, eu recomendo dois ótimos especialistas no assunto, que são o Wagner Borges e o Saulo Calderon. Os dois são pessoas sérias, são estudiosos do assunto, pessoas da mais alta credibilidade. Então quem realmente se interessar pelo assunto, procure os vídeos do Wagner Borges e do Saulo Calderon. O Wagner Borges também tem um excelente site com muito material sobre este assunto. Isso é um assunto que requer muita pesquisa, muito treino, muita vontade e muita perseverança. Para encerrar, eu preciso deixar dois avisos. O primeiro é que o assunto sonhos sempre chama a atenção de muita gente. Então eu aviso desde já que eu não interpreto sonhos. Eu interpreto os meus sonhos a partir das minhas próprias experiências. Cada um tem que estudar a si mesmo para aprender a interpretar as suas próprias experiências. E o segundo aviso é que projeção consciente não é assunto para curiosos. Projeção consciente é coisa séria, que exige muita responsabilidade. A incursão no plano astral com consciência requer coragem, requer preparo espiritual e requer responsabilidade. Quem se habilita a isso pode se tornar muito útil ao próximo. É possível formar parcerias com amigos desencarnados para cuidar de espíritos mais necessitados. É possível participar de cursos, tenho belíssimas experiências nesse sentido. Muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assisti-lo. Obrigado